Qual é o conselho sóbrio que uma jovem de 16 anos deve receber? Você precisa estudar para no futuro ter um bom emprego, portanto ser uma mulher independente. Isto é, visando o seu bem, você não deve depender economicamente de seu cônjuge. Vale destacar que a dependência econômica torna a mulher mais vulnerável à violência doméstica. Segundo a pesquisa Visível e Invisível do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizada em janeiro de 2022. Contudo, qual é o conselho que meninas evangélicas costumam receber? Tem que casar, tem que casar, tem que casar o mais rápido possível para não fornicar. Nesta pegada, muitas mulheres que casaram jovens, por influência da igreja, hoje carregam cicatrizes, fruto deste relacionamento precoce. Não tem estabilidade financeira e há aquelas que viraram saudade, porque tiveram a vida ceifada pelo presente de Deus. Então, vamos reagir ao vídeo da TikToker Tatiane Sabatino. Olha aí o perfil dela com mais de 120 mil seguidores. Recomendamos. E no vídeo que veremos a seguir, ela fala sobre as coisas que a fizeram sair da igreja evangélica, segundo ela, para não mais voltar. Feliz 2025, família! Deixe o like, compartilhe, comente, deixando claro que é um relato muito forte. Cuidado com os gatilhos. Coisas que me fizeram sair da igreja evangélica e eu não volto nunca mais. Bom, os meus pais começaram a ir na igreja evangélica quando eu tinha 12 anos. Então, ou eu ia pra igreja junto com eles, ou eu ficava em casa sozinha. E como eu tinha medo de ficar em casa sozinha, eu ia pra igreja junto com eles. Só que eles começaram a ir numa igreja que era muito doutrinada, é a palavra, né? Tinha muita doutrina, assim. Não podia raspar a perna, não podia raspar a axila, não podia ter televisão em casa. Aquelas igrejas, assim, bem rigorosas mesmo, sabe? E aí, gente, o que aconteceu? Eu fui obrigada a mudar todas as minhas vestes. Eu tive que começar a ir de saia pra escola. E aí eu comecei a sofrer muito bullying. Imagina, eu era uma criança, eu tinha 12 anos, e eu tinha que ir pra escola de camiseta de uniforme, saia e tênis, porque eu era crente. Eu era muito zoada na escola, muito zoada na escola. Sem contar que eu não podia passar maquiagem, não podia cortar o cabelo, não podia raspar a axila, sabe? Era um absurdo, assim, um absurdo. A bolha que a igreja me enfiou. Inclusive, teve uma vez que a gente foi na casa de uma irmã da igreja, eu levantei o braço, assim, e a minha axila tava raspada. E aí ela falou, ela me deu bronca, assim, por que a sua axila tá raspada? Onde já se viu? Você tá vindo na igreja há muito tempo, já era pra você saber das doutrinas. Isso não pode, não, você não vai pro céu. Não, porque quando você morre... Olha o que ela falou pra mim. Eu era uma criança, uma pré-adolescente. Olha o que ela falou pra mim. Porque quando você chegar lá no céu, você vai ter que contar todos os pelinhos que você tirou do seu corpo. Deus vai fazer você contar um por um. Ah, tá bom? É isso que você quer? E eu fiquei traumatizada. Eu fiquei muito chocada. Qual é a criança submetida a tamanha opressão religiosa que não carregará consigo sequelas psicológicas para o resto da vida? Enfim, outra coisa também que acontecia com muita frequência eram dos irmãos irem na minha casa fazer oração, né? Eles iam lá na minha casa fazer oração. A gente tinha um quadro na sala que era um quadro de um toureiro. Era um quadro de veludo com uma moldura de madeira. Era muito chique esse quadro. E ele era muito... A gente não era rico. A gente nunca foi rico. Mas o quadro... Era uma relíquia, sabe? E não sei se era inveja deles, o que era, mas ele começou a falar aqui no quadro. Era um quadro maravilhoso, gente. Ficava na sala da casa, né, da minha mãe, do meu pai. E era um quadro maravilhoso de um toureiro, assim, um cara, né, um toureiro segurando um pano vermelho e um touro vindo. Era um quadro lindo. E ele falou que o quadro tava com demônio, que eles tinham que jogar o quadro fora. A minha mãe e o meu padrasto jogaram o quadro fora, porque o pastor falou que tinha demônio no quadro. Isso não só com esse quadro, mas isso aconteceu com muitas coisas também. Muitas bonecas que eu tinha foram pro lixo, muitos objetos, quadros. Tinha um quadro que o meu irmão pintou à mão. Tinha uma tela que ele comprou a tela em branco e ele pintou um quadro à mão. E era um quadro muito lindo. Só porque era uma igreja católica. Era uma igreja católica no quadro, eles falaram que tinha um demônio no quadro. E a minha mãe jogou o quadro que o meu irmão pintou no lixo, porque o pastor falou que tinha demônio no quadro. Ai, gente, assim, sabe? Outra coisa absurdicíssima que aconteceu foi... Eu saí dessa igreja, né? Eu não fiquei muito tempo nessa igreja aí. Eu fiquei dos 12 aos 14 anos, mais ou menos, nessa igreja que era bem rigorosa. Depois, eu fui pra uma igreja mais de boa. Que é essas igrejas de jovens, sabe? Essas igrejas que são mais de boas. Um belo dia, tinha um amigo meu nessa igreja que ele era gay. Era não, né? É até hoje. Ele é gay. Só que...
apesar deles serem, né, o pessoal lá da igreja, ai, como eles são mente aberta, né, como eles são assim, apesar deles serem mente abertas, eles queriam promover a cura gay. Sim, a cura gay existe dentro da igreja. E eles queriam curar o meu amigo que era gay. E curaram, tá? Eles curaram o meu amigo que era gay. Curaram um tempo, depois ele saiu da igreja e voltou a ser gay, obviamente, né? Porque não tem como você fugir da sua naturalidade. Fizeram lá, né, a parada da cura gay, meu amigo. Ai, foi um culto, assim, lindo que eles fizeram, sabe? Um negócio, assim, estrondoso pra chamar atenção. Nossa, foi, gente, uma vergonha. Assim, hoje eu vendo, né, eu sei que foi uma vergonha, mas na época eu também, né, como eu era da igreja, eu ficava, ai, que lindo, né? Porque todo crente autodeclarado ex-gay continua com a voz e com os trejeitos do André Valadão. Ai, é porque papai faz a obra pela metade. Outra coisa que aconteceu, um absurdo também, eu me casei com 16 anos. Porque eu fui... Isso aí é uma outra história que, se vocês quiserem, eu conto. Mas, resumindo, eu fui muito burra. Esse um rapaz que era evangélico, que era crente também, só que ele morava lá em Maringá, no interior do Paraná. Eu conheci ele no Orkut. E eu, burra, começamos a namorar à distância. Então, com 6 meses de namoro com esse cara, eu me mudei pra Maringá, no Paraná, pra me casar com uma pessoa que eu mal conhecia. Porque a igreja não permitia que a gente... Como eu ia me mudar pra Maringá, né? E eu ia morar com ele na casa dele, a igreja não permitia que a gente morasse juntos sem se casar. Então eu fui obrigada pela igreja a me casar com ele. Coisas que me fizeram sair da igreja evangélica, parte 2. Bom, gente, eu tava com 16 anos, eu me casei, né? Porque eu fui obrigada pela igreja e tal. Fiz aquele curso antes de me casar. Beleza. Depois que eu me casei, o meu casamento virou um verdadeiro inferno. Primeiro que, se você faz um curso onde você aprende a ser uma mulher submissa, sendo que você não é uma mulher submissa, não vai dar certo. E eu nunca fui de abaixar a cabeça pra homem nenhum, principalmente pra homem. Ele era muito agressivo, ele era muito machista, conforme o protocolo da igreja evangélica manda, né? Então, ele tava ali seguindo o que a igreja evangélica mandava ele seguir, né? Que era um homem extremamente machista, agressivo, né? Ali, e eu tinha que ceder e ser submissa, ficar quietinha, mas eu não cedia. Não era submissa e não ficava quietinha. Principalmente porque ele era mimado, filho único, né? Foi criado ali, nossa senhora. E ele não trabalhava. Então, os 2 anos que eu fiquei casada, eu trabalhei sozinha. Eu trabalhava em 2 empregos. Eu era, tipo, a Julius. Eu trabalhava num laboratório de formatura, eu fazia Photoshop. Então, eu entrava 8 da manhã, saía 6 horas da tarde. Saía desse serviço, né, CLT, ia pra minha casa, né, pra nossa casa, e eu tinha serviço de Photoshop que eu fazia por fora, eu fazia terceirizado, então eu levava serviço pra minha casa, ainda tinha que trabalhar em casa, lá no computador. E ele não tinha trabalho nenhum. Quando ele arrumou um trabalho de frentista num posto de gasolina, ele disse que o gerente invocou com ele, não foi muito com a cara dele, e ele não gostou muito do serviço, então ele pediu pra sair do trabalho. Enfim, ele achava que ele podia escolher, assim, um trabalho, né? E aí, obviamente, o casamento não deu certo, porque só eu sustentando a casa, só eu limpava a casa, só eu que fazia tudo, e eu ainda ia brigar com ele, ia falar as coisas pra ele, não podia, porque eu tinha que ser submissa, que casamento que aguenta? Nenhum, né? E aí, a gente começou a brigar muito, e ele começou a vir pra cima de mim, ele começou a ser muito agressivo. Foi aí que o nosso casamento foi por água abaixo, graças a Deus. Eu não devia nem ter me casado com essa pessoa, foi a maior besteira que eu fiz na minha vida, foi a maior burrada que eu fiz na minha vida. Só que eu era uma adolescente, eu era muito mal instruída. Muito mal instruída. Um belo dia, gente, ele me agrediu e ele me jogou no chão. E ele me agrediu forte, assim, como se fossem 2 homens brigando, sabe? Só que eu era uma menina. Eu não era nem adulta ainda. Eu tinha 17 anos quando eu tava casada com ele. Dos 16 aos 18, né? E foi muita covardia, sabe? Foi muita covardia mesmo. Eu tenho nojo de lembrar da cena. E nesse dia que ele me bateu, eu saí correndo da casa dele. Eu abri o portão e eu saí correndo. Eu fugi. E a igreja que a gente ia era um quarteirão pra baixo da nossa casa. Então era tudo muito perto ali. Aí era a nossa casa, o quarteirão de baixo era a igreja. E 2 quarteirões pro lado era a casa do pastor e da pastora. E aonde que eu fui quando ele me bateu? Eu fui pra casa do pastor e da pastora pedir ajuda. Porque eu não podia ficar em casa. Como que eu ia ficar lá? Ele ia me bater mais. Então eu fugi, eu saí correndo e fui pra casa do pastor e da pastora. Quando eu cheguei na casa do pastor e da pastora, a pastora não estava em casa, só estava o pastor. E eu já cheguei lá chorando, de desespero, eu tava desesperada, eu já cheguei lá chorando. E aí o pastor, entra aqui, minha filha, pelo amor de Deus, nossa, o que aconteceu? E aí eu comecei a contar pro pastor, comecei a desabafar pro pastor. Olha, pastor, ele me bateu, aconteceu isso, não sei o que, ele me bateu muito forte, ele me jogou no chão, ele me chutou. Gente,
Foi horrível a cena. Foi horrível. É horrível lembrar disso, sabe? É nojento lembrar disso. Mas o pastor, ele começou a querer me consolar e ele veio me abraçar pra... Ah, não chora, querida, não chora. E no que ele me abraçou, eu senti. Eu nunca tinha contado isso em nenhum lugar pra ninguém ainda. Mas eu sinto que eu preciso contar isso, eu preciso colocar isso pra fora. No que ele veio me abraçar, eu senti. E ele fez questão que eu sentisse, porque ele poderia ter se afastado, ele poderia ter disfarçado, mas ele encostou em mim, sabe? E aí, eu fiquei eu já tava em choque porque eu tinha apanhado do meu ex-marido. Eu queria sair correndo da casa do pastor também, e foi isso que eu fiz. Eu saí correndo da casa do pastor, de novo, pela segunda vez eu saí correndo naquela noite, fugindo de um homem. E eu fui parar na casa de uma amiga minha que era da igreja, que é amiga minha até hoje. Eu fui pra casa dela e lá eu chorei, dormi lá naquela noite. Contei tudo pra ela o que tinha acontecido, que o meu marido tinha me agredido muito forte, porque ele já tinha agredido outras vezes, mas ninguém levava a sério, porque era tipo, um tapa, só foi um tapa, sabe? Mas dessa vez ele tinha me agredido muito mais sério. E aí, né, aí todo mundo ficou, nossa. E aí o segundo abuso foi com o pastor. E, enfim, e aí depois veio o terceiro abuso, que vocês não vão acreditar no que aconteceu. Vocês não vão acreditar. Aí foi por isso que eu saí da igreja. Quando eu voltei pra casa do meu marido, que ele pediu perdão, né? Pelo amor de Deus, me perdoa, nunca mais eu vou relar a mão em você, nunca mais eu vou te bater, nunca mais não sei o que, nunca mais isso. Quando eu voltei pra casa do meu marido, algumas horas depois, o pastor e a pastora foram na minha casa, na casa minha e do meu marido, na época. Porque o pastor queria esclarecer. Porque já tinha rodado boatos na igreja de que ele tinha abusado de uma das irmãs ali da igreja. E ele sabia que era eu, né? Porque, enfim, ele sabia. E aí ele e a pastora na casa minha e do meu ex-marido, e eles me obrigaram a colocar a mão em cima da Bíblia e jurar por Deus que o que eu tava falando era mentira. Eles fizeram isso. Ele falou, você vai colocar sua mão em cima da Bíblia e você vai pedir perdão pra Deus por ter caluniado um pastor dessa forma. Foi por isso que eu saí da igreja. Foi por isso que eu saí da igreja. E digo mais, esse cara, ele tá por aí, até hoje, fazendo essas coisas. Porque eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo até a cidade que ele tá. E eu fiquei sabendo que tem uma adolescente de 15 anos que passou pela mesma coisa que eu passei com esse cara. Enfim, esse é o meu relato. Foi por isso que eu saí da igreja, porque não foi só com meu ex-marido que eu sofri, foi na mão do pastor também. O nojo que eu senti, sabe? O asco que eu senti dessa situação. Enfim, foi por isso que eu saí da igreja. E eu queria que encontrassem esse canalha e colocassem ele na cadeia. Estamos cansados de saber que fundamentalismo religioso é isto aí, família. Opressão, abuso, mentira, ignorância, charlatanismo, hipocrisia, roubo, etc. Desde já, contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Inscreva-se, acionando o sininho se pode quer. Entre para o clube de membros. Forte abraço.